E aí, beleza, beleza? Estrutura das palavras, aula 2. Eu já tenho falado há algum tempo sobre morfemas. Eu disse que morfema é a menor unidade da palavra que possui sentido. Falei também que os morfemas podem ser lexicais ou gramaticais. Morfemas lexicais são os radicais. Os morfemas gramaticais são aqueles que se repetem em várias palavras. Não são exclusivos de um determinado radical, não são exclusivos de uma determinada família de palavras. É o caso, por exemplo, dos afixos, das desinências e das vogais temáticas. Eu coloquei esse quadro para você na aula passada. Aí na aula passada eu falei dos afixos. Falar sobre isso de que eu estou falando, principalmente aqui, desinências, isso vai nos ajudar a entender diversos assuntos. E aí o número 3, eu coloquei para vogais temáticas. Eu coloquei aqui embaixo também assim, vogais e consoantes de ligação. Vogais e consoantes de ligação. Tá lembrado? Eu havia colocado assim para você. Lembrou? Vogais e consoantes de ligação. E eu fiquei um tempão falando de afixos, prefixos e sufixos. Outra coisa que eu disse para você foi o seguinte: cuidado, o prefixo e o sufixo modificam a palavra. É porque a palavra feliz é uma palavra. A palavra infeliz é outra palavra. São duas palavras diferentes. Infeliz é uma palavra derivada por prefixação. Já as desinências não modificam as palavras. As desinências apenas flexionam. Como assim? Menino e menina são, na verdade, a mesma palavra. A mesma palavra com flexões diferentes. São, na verdade, a mesma palavra. Então agora eu quero falar um pouquinho de desinências. Falei muito sobre afixos na aula passada e vou falar agora sobre desinências. Fiz esse quadro todo para lembrar para você. Mas vamos lá, desinências. As desinências estabelecem as flexões. Esse assunto é extremamente detalhado. Os vestibulares e o Enem cobram uma noção sobre isso. E saber isso é importante para você entender depois, por exemplo, flexões verbais, tempos verbais, essa coisa toda, flexões verbais. Agora, repito, é um assunto que exige, inclusive, voltar no latim, em algumas origens etimológicas de palavras. Por isso que não tem como cobrar isso tão a fundo de você. Mas uma noção muito boa sobre isso você tem que ter. E vai adquirir agora, prometo. Então tá, me ajuda aí. Olha isso aqui, desinências. Vou colocar assim. Desinências. Tá aí. Beleza? As desinências podem ser nominais ou podem ser verbais. As desinências nominais são aquelas que determinam a flexão principalmente de substantivos e adjetivos, principalmente. As verbais determinam a flexão de verbos, claro. As desinências nominais podem ser de gênero, indicando o masculino e o feminino, evidentemente, e de número, indicando o singular e o plural. Então, quando eu falo gênero, ou é masculino ou é feminino. Existe também o gênero neutro, mas isso aí é uma outra história da qual eu falo em outro momento, tá? Já as desinências verbais podem ser modo temporais,
que são aquelas que indicam o modo e o tempo ao mesmo tempo. O modo e o tempo do verbo ao mesmo tempo. São as desinências modo-temporais. E as desinências podem ser também número-pessoais. Que indicam um número singular ou plural e indicam a pessoa. Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Beleza ou não? É por isso que a desinência do verbo, que indica tempo, é a mesma que indica modo. É uma só que indica as duas coisas ao mesmo tempo. É uma só que indica as duas coisas ao mesmo tempo. As desinências número pessoais indicam ao mesmo tempo a pessoa e o número. Por isso que você fala primeira pessoa do plural, segunda pessoa do singular. É a mesma desinência. Não se esqueça de que o verbo tem flexão em tempo, modo, pessoa, número, voz, voz ativa, voz passiva, mas aí isso não é determinado por flexão, não. E é importante que você entenda essa estrutura aí. Importante demais. Fechou? São as desinências. Claro que primeiro eu vou falar das desinências nominais. Eu escrevi isso aqui no quadro para você. Se você quer copiar, paralisa o vídeo aí. Se você quer copiar. E agora eu vou me aprofundar um pouquinho em desinências nominais. Eu vou me aprofundar um pouquinho em desinências nominais e logo na sequência falo um pouquinho das desinências verbais. Mas olha só, por favor. Desinências nominais. Olha só. Se eu escrevo, por exemplo, assim, ó, radical, certo? Isso aqui é um radical. Aí eu coloco desinência de gênero, desinência de número. Fechou? Aí eu coloco assim, ó, meninos. Se eu escrevo meninos, quem foi que disse que essa palavra está flexionada no masculino? O O. É a desinência que indica o gênero. Quem foi que disse que essa palavra está flexionada no plural? O S. É uma desinência de número que identificou, nesse caso, tô vendo aqui no vídeo, tá torto pra caramba, hein? Que identificou, nesse caso, o plural. Beleza ou não? Que identificou o plural. Beleza? Agora, e se eu escrevo assim, ó? Meninas. Quem indicou o feminino? O A. Quem indicou o plural? O S. O S indicou o plural. E perceba que na desinência de gênero há uma relação binária. O que é uma relação binária? Eu só tenho duas possibilidades. Quando não for uma coisa, será a outra. Quando eu não tiver uma coisa, eu terei a outra. Porque se não for o O, é o A. E se não for o A, será o O. Ou é uma coisa, ou é outra. Eu chamo isso de relação binária. Agora, se eu escrevo assim, ó, menino, colocar esse sinal aqui de vazio no sentido de ausência, tá? Não é fluxo de calor não, tá? Menino. Quem foi que indicou que é masculino? O O. Quem foi que indicou que é singular? O S. A ausência do S. Cuidado com uma coisa. A ausência do S não é a ausência de informação. A ausência do S é também uma informação. A informação de que a palavra está flexionada, a informação de que a palavra está flexionada no singular. É como o botão liga e desliga da TV. É o mesmo botão. É como se aqui houvesse um botão. Se eu liguei, é plural. Se eu desliguei, é singular. É uma informação binária. É uma informação binária. Ou é uma coisa, ou é outra coisa.
Só que no caso da desinência de gênero, eu tenho um binário com dois símbolos. Ou eu coloco o ou o a. No caso da desinência que indica um número, é o mesmo símbolo, cuja presença indica o plural, cuja ausência indica o singular. No caso, por exemplo, de menina. Menina. Quem é que está indicando que a palavra está flexionada no feminino? O a. Quem é que está indicando que a palavra está flexionada no singular? A ausência do s. É o mesmo símbolo. A presença diz uma coisa e a ausência diz outra coisa. É uma relação binária. Fechou ou não? É uma relação binária. Alguma dúvida? Traumas? Problemas existenciais? Beleza, beleza? Interessante, né? Essa relação binária aparece, por exemplo, na acentuação gráfica. Porque se você coloca o acento, a pronúncia é de um jeito. Se você não coloca o acento, a pronúncia é de outro jeito. Essa relação binária aparece, por exemplo, na matemática, na informática. Leitura lá de código de barras. Leitura de código de barras. Aparecem várias listrinhas. Ou a listrinha é gordinha, ou a listrinha é magrinha. Quando passa lá o leitor do produto, aparece uma sequência de zeros e uns. Se a listrinha é gordinha, eles chamam de 1. Se a listrinha é magrinha, eles chamam de 0. Para identificar qual é o produto numa sequência binária. O binário é isso. Quando não é uma coisa, é a outra. E cuidado, principalmente nessas relações binárias. A ausência do sinal não é a ausência de informação. É como o carro. A seta ligada indica que o carro vai virar. A seta desligada não é a ausência de informação. É a informação de que ele não vai virar. Cuidado com isso que eu estou dizendo. Fechou? Basicamente, sobre desinência nominal, não é? É isso que você tem que saber, de gênero e de número. Eu passaria para você alguma questão que cobrasse de forma criativa bastante interpretação de texto relacionada a isso. Eu poderia cobrar uma questão assim, por exemplo, ó. Eu poderia colocar uma questão assim, por exemplo. Número 1. Esse meu 1 tá feio pra caramba, né? Esse 1 aqui de algarismo romano. Pera aí. Aí. 2. Estou colocando o radical. 3. 4. Aí eu coloco assim. X, Y, X, Y. Aí eu coloco Z, Z, W, W. Aí eu faço a seguinte pergunta para você. Se 4 é igual a meninas, pode ser? Pode. Calcule o valor de X. Calcule o valor de X. Se 4 é igual a meninas, calcule o valor de X. Fácil, né? Porque se 4 é igual a meninas, se 4, o 4 é igual a meninas, o Y é igual a A. E o W é igual a S. Porque isso aqui é igual a meninas. Essa aqui é a desinência de gênero. Se não for Y, é outra coisa. E qual é a outra coisa? O X. Então o X só pode ser igual a O. Assim como o W é igual a S. Assim como o Z é a ausência do S.
O pessoal que estuda o assunto mais a fundo chama isso de morfema zero. O que é morfema zero? É aquela ideia que é transmitida pela ausência do sinal e não pela presença dele. A ideia é transmitida pela ausência do sinal e não pela presença dele. Fechou? Vou falar um pouco agora de desinências verbais. De desinências verbais. Olha só. Desinências verbais. Desinência verbal. Eu posso ter a modo temporal. Deixa eu ver se está enxergando aí, tá, né? A número pessoal. A número pessoal. Fechou? Beleza? Beleza, beleza? Modo temporal, número pessoal. São desinências verbais. Vou colocar aqui o verbo estudar para ver se serve de mensagem subliminar para a galera aí. Olha que interessante. Repito, por enquanto eu não quero que você entenda esse assunto a fundo. Eu quero que você compreenda a lógica disso. Eu quero que você compreenda a lógica disso. Certo? Que é o que cai no Enem e nos vestibulares. Mas entender isso de forma um pouquinho mais a fundo vai te ajudar a entender flexão verbal. Mas na verdade mesmo, não tem nem como aprofundar demais, eu disse para você. Porque a compreensão mais profunda disso exigiria que você soubesse verbo, quanto à etimologia, a origem da palavra, latim, essas coisas. Ou seja, não é o nosso caso aqui. Vogal temática. Desinência modo temporal. E desinência número pessoal. Vogal temática, desinência modo temporal e desinência número pessoal. Preste atenção, se eu escrevo assim: nós estudar vamos. Eu tenho o verbo no pretérito imperfeito do indicativo. Eu não vou explicar agora o que é pretérito imperfeito. Eu vou explicar isso em outro momento, tá? Agora, o que eu quero que você entenda é: eu tenho a vogal temática, que é a vogal que liga o radical às desinências. É a vogal temática. Até porque ficaria muito esquisito tirar esse A. Escrever assim, por exemplo, ó. Tá doido. Não tem como escrever assim, né? Vogal temática. Onde é que está a informação de tempo e de modo? É aqui, ó. Esse é o chip que traz a informação de que é pretérito imperfeito do indicativo. Essa é a informação de tempo e de modo. É aqui que está a informação de tempo e de modo. Onde é que está a informação de que é primeira pessoa do plural? É aqui, ó. Nós. Número plural, pessoa, primeira pessoa. Aqui, ó, pretérito imperfeito do indicativo. Qual modo? Indicativo. Qual tempo? Pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito. Suponha, repito, eu quero que você compreenda a lógica disso. Suponha que eu queira trocar só o tempo e o modo. Eu quero colocar agora esse verbo no futuro do presente. É fácil. Estudaremos.
nós estudaremos. Perceba que a única coisa que eu mudei foi esse irê. Foi a única coisa que eu mudei. Agora o verbo está no futuro, do presente, do indicativo. Ou seja, é aqui que está a peça que determina o tempo e o modo. Por isso que eu falo que todo verbo regular, regular quer dizer que mantém o padrão de conjugação. Por isso que eu falo que todo verbo regular, terminado em ar, estudar, andar, falar. Todo verbo regular de primeira conjugação, quer dizer, primeira conjugação terminado em ar. Todo verbo regular faz o pretérito imperfeito do indicativo com vá. Andávamos, falávamos, cantávamos. E o futuro do presente do indicativo com re. Cantaremos, falaremos, nadaremos. Ou seja, é um padrão de conjugação. É aqui que está a informação que determina o tempo e o modo. Por isso que essa é a desinência modo temporal. Ah não, professor, eu não quero mais o futuro do presente. Eu quero o futuro do pretérito. Estudaríamos. Ah não, eu quero o pretérito imperfeito do subjuntivo. Estudássemos. É isso que eu vou mudar para determinar qual é o tempo e qual é o modo. Por isso que eu sempre defendi que menino que fosse estudar conjugação de verbo lá no ensino fundamental, que ele aprendesse a fazer a conjugação dentro dessa tabelinha, para que ele entendesse o que muda realmente entre um tempo e outro tempo, entre um modo e outro modo. Repito, eu não estou falando de tempo verbal e de modo verbal agora. Por enquanto, eu só quero que você entenda essa lógica. Por enquanto, eu só quero que você compreenda essa lógica. Beleza ou não? Tranquilo? Tranquilo, tranquilo? Agora, suponha, por exemplo, que não, eu quero manter o pretérito imperfeito do indicativo, mas eu quero mudar aqui, ó, a pessoa e o número. Eu quero mudar bem aqui. Eu quero mudar bem aqui. Eu quero colocar, por exemplo, segunda pessoa do singular. É fácil. Estudavas. Estudavas. O vá manteve o tempo verbal e o modo verbal, mas ao trocar o mos pelo s, eu troquei do nós para o tu, da primeira pessoa do plural, certo? Da primeira pessoa do plural para a segunda pessoa do singular. Tu estudavas. Tu estudavas. Esse aqui concordando com nós e esse aqui concordando com tu. Eu mudei agora só a pessoa e o número. Repito, por enquanto eu só quero que você compreenda a lógica disso. Que dentro do verbo existem peças que determinam tempo e modo, e existem peças que determinam número e pessoa. É essa lógica que eu quero que você entenda. E existem situações, inclusive, das quais eu vou falar depois, em que não aparece a desinência de modo e de tempo, e não aparece a desinência de número de pessoas. Mas isso, de número e pessoa, mas isso é uma conversa para outro momento. Por enquanto eu quero que você entenda essa lógica. Fechou? Tranquilo? Beleza? Falar um pouco agora de vogal temática, tá? Falar um pouquinho agora de vogal temática. Deixa eu contar um negócio. Se eu escrever, por exemplo, olha só, se eu colocar o verbo no infinitivo, o verbo no infinitivo nesse caso é aquele verbo que não foi conjugado. Se ele não foi conjugado, ele termina em R. É o caso, por exemplo, do verbo estudar. Apareceu a vogal temática e aqui aparece o R como desinência modo temporal, só que nesse caso o tempo não foi flexionado em nenhum modo e nem aparece a desinência número pessoal.
Existe, por exemplo, o verbo beber. E aí a vogal temática muda de A para E. É claro que os verbos terminados em ar têm um padrão de conjugação. Os verbos terminados em er têm outro padrão de conjugação. E os verbos terminados em ir, como partir, têm outro padrão de conjugação. Fiz bagunça aqui. Outro padrão de conjugação. Na verdade, os verbos regulares seguem padrões de conjugação. E é por isso que você estuda que existem 3 conjugações. A chamada primeira conjugação, os verbos terminados em ar. A segunda conjugação, os verbos terminados em er. A terceira conjugação, os verbos terminados em ir. Os verbos terminados em ir. São os padrões de conjugação verbal. Primeira conjugação, segunda conjugação, terceira conjugação. Beleza ou não? Primeira, segunda e terceira. Vogal temática é o terceiro morfema gramatical que eu coloquei naquela tabela logo no início da aula. Logo no início da aula. E você já aprendeu que todo morfema tem que passar uma informação. Todo morfema tem que passar uma informação, claro. Morfema é a menor unidade da palavra que transmite uma informação. É isso que é um morfema. Vogal temática é morfema? É. Professor, eu posso chamar de vogal de ligação? Não. Mas a vogal temática não serve para ligar? Serve. Mas ela não serve só para ligar. Vogal de ligação serve só para ligar. A vogal de ligação, e eu vou falar disso nessa aula ainda, vogal de ligação não tem outra função a não ser ligar. Ou seja, a vogal de ligação aparece por uma questão fonética, por uma questão tão somente fonética. Tão somente fonética. Isso é vogal de ligação. Aqui não. Esse A não serve só para ligar. Não é só para a sonoridade ficar boa. Não é só por isso. Essa vogal me dá uma informação. E qual informação essa vogal dá? Ela me passa a informação de que esse verbo é de primeira conjugação. Ou seja, esse A me diz qual é o padrão de conjugação desse verbo. Da mesma forma, esse E me diz que o verbo é de segunda conjugação. Ele me fala o padrão de conjugação desse verbo, assim como esse ir é um verbo de terceira conjugação. Ele me fala o padrão de conjugação desse verbo. Beleza ou não? Isso é vogal temática. A vogal temática liga, no caso do verbo, o radical às desinências. Mas serve só para isso? Não. Por isso que a vogal temática é um morfema. Porque ela serve para ligar, mas não serve só para ligar. Ela me diz qual é o padrão de conjugação do verbo. Mas, Adriano, eu já ouvi dizer que substantivos, que nomes, também podem ter vogal temática. É verdade? É verdade, eu vou te explicar isso agora. É o seguinte, ó. É o seguinte. Eu sei que muita gente aí já leu esse assunto e eu vou explicar isso para você, apesar de isso só cair em alguns vestibulares, mas alguns vão fazer esses vestibulares e entender isso é importante mesmo. Se eu escrevo assim, ó, estrelas. Esse é o radical. É a parte que é dessa palavra e da sua família de palavras, estrelado. E por aí vai. Esse é o radical. Aí vem o A e o S. Esse S é evidentemente uma desinência de número, que indica o plural.
é uma desinência de número que indica o plural. Esse a é uma desinência de gênero que indica feminino? Não. Não, porque esse a não está indicando que a palavra esteja no feminino. A palavra estrela é feminina de qualquer jeito. Não existe o masculino estrelo. Ou seja, essa palavra é feminina de todo jeito. Portanto, eu falo que isso aqui é uma vogal temática. Isso aí é uma vogal temática. É uma vogal que está ligando o radical à desinência. Aí o aluno me pergunta, mas Adriano, isso não está servindo só para ligar? Não. Esse a me dá uma informação de qual era o padrão de comportamento dessa palavra lá no latim. Isso me dá uma informação. E é uma informação que vai além do português atual e que não cabe a nós comentar aqui agora. Mas é uma vogal temática. Ah, e preste atenção, a vogal temática, normalmente, como nesse caso, está ligando o radical à desinência de número. Só que, para ser vogal temática, ela não pode ser uma ferramenta de gênero. Por isso que é uma vogal temática. Ah, e outra coisa, a vogal temática não faz parte da sílaba tônica. A sílaba tônica que é o tre, estrelas. A vogal temática no substantivo não faz parte da sílaba tônica. Mas Adriano, você falou que vogal temática liga o radical à desinência. E na palavra estrela, no singular? Eu estou vendo que tem um radical, que tem a vogal temática. Mas não tem desinência de número. Tem sim. Aqui a desinência de número é o vazio. É a desinência de número. Ou seja, quem é que está indicando o singular? É o S. É a ausência do S. E eu chamo isso de morfema zero. Aquela informação que é transmitida não pela presença do sinal, mas é transmitida pela ausência do sinal. É transmitida pela ausência do sinal. Fechou? Eu tenho radical, vogal temática e desinência de número nesse caso. E desinência de número nesse caso. Para terminar esse capítulo, finalmente, esse é um assunto importante que é desdobrado em vários outros capítulos e que normalmente nos livros vem resumido demais. Por isso que eu estou sendo obrigado a aprofundar agora. Beleza ou não? Mas para vogal de ligação, vogal de ligação é uma vogal que é colocada para ligar um termo a outro termo apenas por uma questão sonora. Na verdade, a vogal de ligação não traz informação nenhuma, diferentemente da vogal temática. A vogal temática no verbo me diz qual é o padrão de conjugação do verbo. A vogal temática no substantivo me diz qual era o padrão de comportamento dessa palavra lá na etimologia, lá no latim, lá na origem da palavra. A vogal temática não. Ela é colocada apenas por uma questão de eufonia. Eu quer dizer bom. Fono quer dizer som. Eu quer dizer bom, quer dizer próprio. Não é? Eufonia é um som próprio. É um som agradável, diferentemente de cacofonia. Caco quer dizer ruim. Ah, meu Deus, hoje eu estou um caco. Quer dizer que hoje você não presta. Caco de telha. É o pedaço de telha que não presta. Cacofonia é o som que não presta. Quando você fala, por exemplo, ele pagou 3 por cada. 3 por cada? Porcada? Porco? Isso é uma cacofonia. O som ficou ruim. Se eu falo, por exemplo, gás, metro,
Esse é o exemplo que mais aparece. Gás e metro como unidade de medida. Ué, para não ficar esquisito, não só esquisito, tá? É difícil de ser pronunciado. Gásmetro, gásmetro, o gásmetro. Por uma questão de eufonia, você vem e coloca o O. Gasômetro. E a palavra fica muito mais eufônica, fica muito mais agradável de ser pronunciada. Muito mais agradável de ser pronunciada. Beleza ou não? Consoante de ligação. Consoante de ligação. Mesma coisa, só que agora é uma consoante. Ela aparece apenas para tornar o som mais pronunciável. É o caso, por exemplo, de café. Inho. Fica estranho pra caramba falar cafeinho. Ô, me dá um cafeinho. Apenas para tornar o som mais audível, mais agradável, você vem e coloca um Z. E aí você fala em cafezinho. Fechou? Tranquilo? Então, nessa aula, nós falamos de desinência nominal, desinência verbal, falei um pouquinho de vogal temática, um pouquinho de vogal de ligação e agora consoante de ligação. Anotou aí? Um abraço.